Deus, por esses dias, falou algo muito sério, muito importante ao meu coração, e algo que eu tenho já aprendido há um tempo diante de Deus. E Deus me incomodou para que eu trouxesse isso para você, para que eu mostrasse para você um princípio de Deus. A Bíblia nos fala sobre o verbo crer 270 vezes, porque Deus queria nos ensinar a crer, amém? A Bíblia também fala sobre orar, do verbo orar, 371 vezes, porque Deus queria e quer nos ensinar a orar, amém? A Bíblia fala sobre o verbo amar, 714 vezes, porque Deus nos ensina a amar o nosso próximo, amém? Quantos compreendem disso? E a Bíblia também fala sobre o verbo dar, porém, olha o número, 2162 vezes, porque Deus queria nos ensinar a dar, a abençoar. Então existe algo especial de Deus aí, amém? Você consegue entender a proporção disso? Em Números, o verbo dar aparece na Bíblia 2162 vezes. Então isso nos ensina o quê? Que temos que ser abençoadores como o próprio Jesus, como Jesus nos ensinou a ser, amém? Livro de Atos 20, quem quiser acompanhar aí, Atos 20, 35. Vou ser um pouco breve aqui porque tem bastante conteúdo para passar hoje, amém? Atos 20, 35 diz assim: em tudo o que fiz, mostra-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar que receber. Lá em Provérbios 22, 9, fala assim: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Também em Provérbios 11, 24, diz assim: a quem dê generosamente, vê aumentar as suas riquezas. Amém? Então existe um princípio aqui, existe um segredo, em que cabe a eu e você aplicar. E o que é esse princípio? O que eu quero passar para você essa manhã? Sobre a generosidade. Então existe algo poderoso em você dar, abençoar, em você ser generoso com alguém, com a igreja, com a obra de Deus, ou com alguém da tua cela, alguém da sua família. Alguns vão chamar isso de reciprocidade, que também é isso. Porém eu vou mostrar para você que isso é um princípio bíblico, amém? Jesus nos ensina: mais bem-aventurado é dar que receber. Isso para o mundo é incompreensível. Quando falamos em abençoar, o nosso estilo, eu vou chamar assim, abençoador de ser, às vezes existem pessoas lá fora, no mundo, que elas não compreendem isso. Por quê? Porque ela vai contra, diferente os princípios do mundo, amém? Eu vou te ensinar hoje 3 coisas, para que você entenda um pouco mais sobre isso. O maior inimigo da generosidade é o egoísmo. Aí você pergunta: poxa, por quê? A Bíblia conta lá a história de Maria e Judas, né? A maioria da igreja aqui, acho que todos vai lembrar dessa passagem, que em algum momento da Bíblia estavam lá os discípulos, né? Estava o próprio Jesus lá, e Maria, ela quis dar uma oferta, ou seja, ela quis abençoar Jesus. A gente sabe que após isso, um pouco mais para frente, é onde aconteceu o sacrifício do próprio Cristo. A Bíblia relata que Maria, ela pegou lá um perfume, a Bíblia fala que é o nardo puro, de valor imensurável, ou seja, era de grande valor. E o que ela fez? Ela quebrou lá e lavou os pés de Jesus e secou com o cabelo. Porém, quem viu isso na hora e meio que se escandalizou? O próprio Judas. Judas olhou para ela e falou: poxa, mas não seria melhor pegar isso, vender por alto valor? Porque naquela época tudo era base de troca, amém? Então você tinha
alguma coisa, um produto, e você trocava. Amém? Quantos compreendem isso? E o que ela fez? Ela lavou os pés de Jesus, ou seja, ela abençoou, ela deu uma oferta. Só que isso, nos princípios do mundo, eles não entendem. Assim como Judas, ele não entendeu essa generosidade ali que Maria fez, essa atitude de Maria. Porque para ele, o que Maria tinha que fazer? Pegar aquilo, vender, pegar aquele valor e dar aos pobres. A Bíblia relata que aquele valor é equivalente a 1 ano de trabalho. Agora pensa você, para você tentar mensurar a oferta de generosidade que Maria fez. Eu não sei quanto você ganha aqui, mas pega aí o seu salário, faz um cálculo rápido aí. Imagina o seu salário acumulado durante 1 ano, e você pegar um valor desse e vir e ofertar para Deus. Você entendeu a proporção disso? Eu não sei como Maria guardava isso, ou como ela conseguiu ter esse recurso. Mas imagine que ela pegou isso e foi generosa. Ela ofertou, ela colocou aos pés de Jesus. Amém? Quantos compreendem isso? Então, assim você consegue entender a proporção da generosidade que Maria teve. Amém? Provérbios 11:25 fala assim, que o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. A filosofia que tem como mundo padrão, ou seja, que é padrão do mundo, é o quê? É você ter. Quanto mais você ter, quanto mais você trabalhar, mais você vai ter aquele jeito de, como que eu posso dizer? Esse jeito mudando. É o jeito que você querer somente reter recursos. Não é assim você trabalhar em 1, 2 ou até 3 empregos. Então quanto mais eu trabalhar, quanto mais eu tiver, eu vou ter esse retorno. Amém? Então o mundo nos ensina isso. Que você precisa ganhar mais, cada vez mais, como puder, da maneira que puder. Então essa é a filosofia do mundo. Mas e a filosofia de Deus, a filosofia do próprio Jesus? É você ser abençoador. Eu falando de mim particularmente, qual é as minhas orações, quais têm sido as minhas orações para Deus? Deus me deu sim um emprego, um trabalho, mas esse trabalho, como que eu oro para Deus? Eu falei, Deus, eu tenho esse trabalho, eu trabalho muito lá. Só que a minha oração para Deus em cima do meu trabalho, e a gente sempre fala sobre trabalhar, que a gente tem que trabalhar para que venham os recursos, para que a gente faça nossas coisas, pague nossas contas, e isso é normal. Mas a minha oração para Deus, como que ela é? Fala, Deus, o Senhor me deu um trabalho, mas eu quero trabalhar pouco e ter muitos recursos. Ou seja, Deus me deu o trabalho, eu não quero precisar trabalhar em excesso, em extremo, 1 ou 2 empregos, para que eu tenha recurso para eu fazer o que eu preciso. Deus, eu quero sim trabalhar pouco e ter muito retorno, ou seja, receber muito retorno, porque assim eu vou ter um tempo maior para as coisas de Deus. Quantos compreendem isso? Você vai poder estar mais junto da sua família, você vai estar mais junto da obra de Deus, aplicado e engajado nas coisas de Deus. Amém? O mundo nos ensina a ganhar, isso é normal, sempre devemos ganhar. Eu não sei quem aqui, quando criança, ou até mesmo nos dias de hoje, foi já em festa infantil e tem aquele famoso bexigão lá. Tem um bexigão lá de doce. E é normal que geralmente, para quem tem filho, fala, filho, ó, fica de olho, vai estourar lá o bexigão. E quanto mais bala, pirulito você puder pegar, para você é melhor. Não é assim que a gente fala para o nosso filho? Né? Poxa, pega lá, e nosso filho pula lá, e tem hora que você até briga. E pula lá na frente de um, e pega a bala e coloca no bolso. E outros querem levar saquinho e põe no saquinho. Por quê? Porque ele aprendeu que ele precisa só ganhar. Não é que ele vai conseguir chupar todas aquelas balas ou aquele pirulito, tudo aquilo que ele pegou. Eu mesmo já fiz muito isso. Já enchi a mão de bolso lá e às vezes tinha bala lá para quase a semana, o mês todo. Mas isso nos ensina o quê? Que a gente quer sempre ganhar. Que a gente só deve ganhar. Que a gente deve sempre ser o melhor. Para a gente pegar sempre o máximo que puder. Mas entendam, não que ganhar mais seja ruim. Não, isso não é ruim, isso é muito bom. Mas você depende, a diferença está
Depende de como você vai aplicar isso. Amém? Então você pode sim ganhar mais, ter muito mais, mas depende de como você vai aplicar isso. Ou seja, isso, só o ganhar, isso não pode dominar você. Jesus nos ensina, bem-aventurado, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então para o mundo isso daqui é incompreensível. Porque sempre quando a gente fala em ofertar, em abençoar, em dízimo e oferta, causa sempre uma certa polêmica, não é assim? Por quê? Porque às vezes a gente lê a Bíblia, fala de Deus, tudo que tem lá serve para mim, mas quando fala em ser generoso e abençoar, fala de dinheiro, fala isso aqui não. Isso aqui deixa que eu faço, Deus é comigo. Isso daqui é eu que vou fazer. Então parece que às vezes a gente pega essa página, arranca e coloca no bolso. Por quê? Porque a gente às vezes dá liberdade para Deus fazer tudo. Mas quando Deus quer nos ensinar um princípio bíblico, que é sobre a generosidade, que é algo que nós precisamos plantar. Poxa, mas para eu ser generoso eu preciso ser rico? Não. Às vezes nós pensamos com a nossa mente humana que o generoso sempre tem que ser aquele cara rico e milionário. Não, o cara é rico, então o cara pode vir abençoar a igreja. Não. Existe um pré-requisito para ser um abençoador? Não existe um pré-requisito. O pré-requisito é, basta você estar aberto e querer ajudar, querer ofertar, seja na obra de Deus, seja na vida de alguém. Amém? Então todos nós podemos fazer isso. Então entendam isso, que essa palavra primeiro é para mim. Primeiro ela falou muito comigo. E é algo que eu estou trazendo para você hoje. A Bíblia cita que Judas, voltando lá para o texto de Judas, fala que Judas ele tinha um relacionamento com Jesus com base egoísta. É algo que nós não devemos ter. Por que isso? Porque Judas, a Bíblia deixa bem claro que Judas era um ladrão. Ele tinha um relacionamento com Deus com base naquilo que ele podia ganhar. E muitas vezes, sem querer, às vezes fazemos isso daí com Deus. Deus, eu preciso disso, eu preciso disso daqui, eu preciso desse recurso, me dá, meio que o gênio da lâmpada, que a gente vai lá, pega, ele está dentro de uma caixinha, a gente esfrega, faz 3 pedidos e depois guarda lá dentro. Então Judas tinha Jesus com base egoísta, em cima desse relacionamento. Porém, não devemos ser assim. Por quê? Porque Jesus ele pagou um preço de cruz. Então foi algo muito precioso, algo generoso que Jesus fez, que foi subir na cruz e morrer por mim e por você. Quando temos uma avaliação disso, fala, poxa, mas como é que eu consigo me autoavaliar quando eu estou tendo um relacionamento com base egoísta? É muito simples. Basta você saber que em um relacionamento egoísta, você vai pensar assim, o que Deus pode fazer por mim? E quando isso não é correspondido, ou seja, muitas vezes nos chateamos e até mesmo saímos da presença de Deus. A gente fica lá chateado, poxa, pedi isso para Deus, Deus me deu. Então não vou lá mais para a igreja não. Isso a Bíblia mostra e chama de base egoísta. Amém? Ser generoso não tem a ver com a quantidade de recurso que você tem. Você não precisa ser rico para fazer isso. Porque mesmo tendo os recursos que você já tem, você sendo rico ou não, você pode ser generoso. Porque ser generoso não é critério de ser rico ou milionário para ser. Você precisa plantar. Você pode ser generoso com um pequeno valor. Porque esse seu pequeno valor, ele pode abençoar de maneira grande para alguém. Talvez para você, falando, poxa, fui generoso, mas ofertei, abençoei um valor pequeno. Só que para quem recebe ou para quem está recebendo, pode ser muito grande. Pode ser muita coisa. Você entende a proporção disso? Então você pode sim ser generoso. Por mais que você tiver uma situação difícil, fala, poxa, mas eu não tenho como ser generoso. Eu estou lá desempregado, eu não tenho nada. Não, você pode sim sempre ser generoso. Por quê? Porque nós sempre vamos ser ricos. Como que eu posso colocar isso? Nós sempre vamos ser ricos em relação a algo ou a alguém. Então, independente da sua condição, de como você estiver financeiramente,
se você olhar para trás, sempre vai ter alguém com a dificuldade maior do que a tua. Então, baseado nesse princípio, você pode sim ser um abençoador. Amém? Então, ou seja, não tem desculpa. Ser generoso, irmãos, é algo muito sério. E às vezes, pessoas que menos têm recursos são as que mais ofertam, as que mais abençoam, as que mais são generosas. Por quê? Porque essa pessoa já aprendeu que a necessidade é suprida por Deus, não é por ela, pela força do braço ou por aquilo que ela tem. Vocês compreendem disso? Pessoas que quem já passou aqui por algum aperto muito grande, falando financeiramente, eu já passei. Só que quando vem esse aperto a gente entende que não é aquilo que a gente tem, é aquilo, é o nosso coração, é aquilo o que manda para Deus, o que vale é o nosso coração, aquilo que está dentro do nosso coração. Então isso daí não depende da sua condição, dos seus recursos. Amém? Ou seja, você ser rico, a Bíblia não condena, muito pelo contrário. Deus tem alegria e prazer em te tornar rico. Você pode sim ser rico. Poxa, se de repente amanhã Deus me tornar rico, minhas filhas vão adorar, né? Só sair, viajar, passear. Elas gostam daquele negócio feio lá, sempre vai no shopping, a tal da ReHap. É só misericórdia. Aquela loja, ou loja cara. E geralmente criança quando vai nessas lojas, você pode vendar o olho dela. Eu falando das minhas filhas, vendo o olho dela, fala: filho, escolhe o presente. Parece que ela sente o cheiro, ela pega o mais caro. Não sei porquê. Parece que adivinha. Só que a criança, ela não entende isso, ela não entende valor. Ela vai o quê? Ela vai na emoção, aquilo que ela vê, o que ela quer. Amém? Então ser rico, Deus se agrada. Você pode ser rico sim. Deus tem prazer nisso. Amém? Então eu e você podemos ser generosos, porque até as crianças, elas são generosas. Amém? Acredito que você já deve, algum dia da sua vida, ter pedido alguma bala, alguma coisa. Ou quando a criança está lá com aquele saco de salgadinho, às vezes eu estou lá, minha filha, me dá lá um salgadinho. Ou pega alguma criança que eu não conheço. Tem criança que faz o quê? Ela pega um, dá na sua mão. Tem aquela criança que ela, não vou te dar nada, isso aqui é meu. Não é assim? Então a gente pode ver isso daí. Já tem criança que faz o quê? Dá um para mim, ela te dá o saco. Ela pega o saco e entrega na sua mão, para você pegar o quanto e o que você precisa. Amém? Então, seguindo um princípio desse, que as crianças já aprendem isso daí, elas já têm isso daí. Não são todas, algumas. Então é algo que precisamos ensinar e aplicar isso nas nossas vidas. Só que fica aí uma observação, que durante esse período nós vamos ser testados por Deus. Por quê? Porque Deus vê o nosso coração, Ele vai nos testar. Então Deus vai sempre te dar uma responsabilidade para você na sua área de fraqueza. Quantos entendem isso? Eu vou citar novamente aqui o exemplo de Judas lá. Judas era responsável lá pelo saco de dinheiro. Amém? Na verdade Jesus queria o quê? Queria colocar ele em tentação? Não, nada disso. Jesus queria dar uma oportunidade para que Judas entendesse isso. Não para que ele caísse em tentação, mas sim para que ele vencesse, para que ele fosse um vencedor na dificuldade. Isso, existe um princípio aí, porque é poderoso. Sempre que você tem uma dificuldade, Jesus ele tem prazer em nos ajudar, para que eu e você vençamos isso. Amém? Então quando você e o seu coração fala para Deus, fala: Deus, coloca um valor na minha mão, coloca recursos nas minhas mãos, algo grande. Deus, acredito que todo mundo já fez essa oração. Deus, coloca um negócio grande. Olha, eu estou com esse desejo, esse sentimento, eu vou abençoar a obra. Deus, eu vou abençoar aquele meu irmão que ele está precisando. Deus, coloca isso daí na minha mão, porque eu vou abençoar. E Deus vem, Deus é tão bom que Ele coloca isso na sua mão. Só que Deus vem e entrega esse recurso na sua mão, aí você pega e não cumpre aquilo que você falou com Deus, ou seja, você retém. Por quê? Eu já passei por isso no passado. Às vezes, quando a proporção é muito grande, a gente vai olhar e vai pensar: poxa, mas é muita coisa, eu podia fazer isso. Pensamento lá de Judas, lembra? O princípio lá.
E às vezes também tem o outro lado. Não, mas eu não tenho nada aqui, eu estou desempregado. Deus, o Senhor entende, né? Eu só tenho isso daqui. Mas Deus, Ele está olhando a sua atitude e o seu coração. Então, dependente se é muito em proporção e se é pouca coisa, você vai ser testado. O diabo, ele sempre vai querer roubar você, ele sempre vai querer te enganar. Ele vai querer impedir com que você não viva essa generosidade. Porque é algo que eu vou te mostrar aqui para frente. É algo poderoso que você vai plantar e você vai colher. Isso aí é a generosidade. Quem aqui já abençoou alguém com alguma coisa ou com dinheiro aqui? Determinada situação da sua vida. E essa pessoa que recebeu essa bênção, esse benefício, essa generosidade, como que ela fica em relação a você? Sempre que ela olhar para você, ela, eu tenho que fazer alguma coisa em troca. Alguma coisa eu tenho que fazer lá para abençoar aquela pessoa. Poxa, a pessoa é nota 10, aquela pessoa é bênção. Não é assim? Isso não é assim? Quando a gente é generoso com alguém, ou alguém foi com você e fala, nossa, eu quero abençoar também essa pessoa. Por quê? Porque ela foi bom, ela plantou algo na sua vida, ela foi generosa. E a gente fica ali incomodado para retribuir isso quanto antes, não é assim? Agora imagine Deus, que já deixou todo esse princípio, ou seja, o próprio Jesus, ele na passagem bíblica, no contexto geral, de Gênesis e Apocalipse, ele nos ensina isso daí. Esse contexto de generosidade, que é algo poderoso. E sempre que você é generoso, existe um favor de Deus embutido ali, existe algo sobrenatural, algo que nós ainda não entendemos, que a nossa mente humana ela não entende. E a maioria das vezes somos testados e às vezes falhamos e pecamos nisso. Amém? Então quando nós pedimos algo grande para Deus, Deus me abençoa, me traz um recurso grande, e Deus coloca na sua mão e nós não abençoamos, ou seja, é porque lá no fundo do nosso coração, nós não queremos abençoar, nós não queríamos ofertar. Então às vezes nós só queremos dar e ofertar e abençoar quando a gente não tem. Quando a gente tem, a gente não faz. Não é assim? Deus me dá, Deus dá para você, você não faz. E quando você não tem nada, você vive pedindo para Deus, Deus me dá que eu vou fazer, eu vou abençoar. Então quando você não tem, você não faz. Quando você tem lá, você não faz. E quando você não tem, você quer fazer. É algo que a gente precisa aprender. Se nós realmente quisermos, se a nossa igreja, que a igreja a Bíblia fala que é você, não é esse prédio. Se nós quisermos realmente ser relevantes nessa cidade, se a gente quiser alcançar toda essa população, Rio Grande da Serra tem aproximadamente aí 50, 60 mil habitantes. Se essa igreja verdadeiramente quiser ser relevante nessa cidade, nós precisamos entender esse princípio espiritual. Isso aqui é algo muito sério. Muitas pessoas hoje têm caído e têm falhado e têm pecado nisso. E isso é muito importante, porque existe um princípio aí. Amém? Quantos estão entendendo? Então nós temos que entender que temos que ter essa maturidade, que vamos ser testados por Deus na nossa área de fraqueza, ou seja, na nossa área de maior potencial de derrota. Vamos ser testados aí. Porque se Deus testar eu e você em algo que a gente já está forte, fica fácil vencer, não é assim? Como que Deus vai nos aperfeiçoar de glória em glória, vitória em vitória? Se a gente já está tudo forte, está tudo bem, não precisa de nada. Mas sempre vai ter uma área na sua vida que existe um potencial de derrota, e essa área que Deus sempre quer te fortalecer. Quando você vence isso, você vai para o próximo nível, você vai aprender e começa tudo outra vez. Amém? Então quando você vence isso, vence essa área, ou seja, vai ser a sua maior vitória. Judas, Jesus deu a oportunidade para Judas aprender isso na prática. Porém o que ele fez? A ganância dele foi maior e ele perdeu. Ou seja, o que a Bíblia ensina? Que eu e você não podemos ter a atitude de Judas. A gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes temos essa atitude sem perceber. A gente tem que tomar cuidado para não ser enganado. Maria lavou os pés de Jesus ali, ela deu uma oferta. E para Maria ali eu não sei, às vezes eu fico pensando, será que o quanto custou para Maria conseguir guardar todos aqueles recursos ali? Você já parou para imaginar? Para você guardar um recurso desse aí, para você ir lá e abençoar alguém, ou você ofertar para a obra de Deus. Fala, poxa, eu quero ofertar isso para Deus.
Você imagina que quanto tempo levou para ela poder guardar isso daí? Entendam, irmãos, se hoje eu estou aqui, se você está aqui, é porque essa obra ela está aberta. Amém? Quantos entendem isso? Se eu fui alcançado pela palavra de Deus, se alguém um dia da comunidade Casarão chegou para mim, falou do amor de Deus, me levou para uma célula, e assim como todo mundo, a gente chega lá, fala que negócio é esse, estranho, que o pessoal vem, me abraça, o cara fica me abraçando, fala do amor de Deus, mas é um negócio estranho, mas é bom, e eu quero ficar aqui e não vou sair daqui não. Não é assim sempre que a gente chega na célula? Só que isso aconteceu por quê? Esta célula, porque esta obra está aberta, porque existem pessoas que em determinado momento, todos os meses, abençoam, são generosos com essa obra, e através disso ela permanece aberta, através disso são feitas células em casas, em bairros, dentro dessa cidade, e isso vai alcançando pessoas. Porém, para tudo isso acontecer, Deus levantou pessoas, homens e mulheres generosos com a obra de Deus, generosos com as coisas de Deus, porque se tudo isso aconteceu e continua acontecendo, está crescendo, é porque já existe pessoas generosas nesse lugar. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Você entende como isso é importante? Como a sua generosidade ela é importante para as coisas de Deus? Fala, poxa, mas por que isso é importante? Na verdade, a Bíblia nos fala que o retorno disso é melhor para você, né? A Bíblia não fala lá, melhor dar que receber? Então Jesus ensinou isso daí, que quem dá é mais abençoado do que aquele que recebe, porque tem um princípio embutido aí. Amém? Então, igual eu falei, um exemplo legal, uma árvore frutífera, eu vou dar um exemplo aqui de um pé de laranja. O que o pé de laranja faz? Tem a semente, ele nasce lá, cresce, floresce, ele dá os frutos, ou seja, a própria natureza. Jesus colocou isso até na natureza, ou seja, para que existe um fruto? Uma árvore que dá frutos de laranja, uma laranjeira, ela existe para quê? Para servir. Então ela vai nos servir a humanidade, servir todos os homens e mulheres da terra, amém? E ela vai continuar contribuindo para a espécie dela. Por quê? Porque sobe lá a sementinha, cai na terra, o passarinho leva, cai lá e nasce outro, e assim vai continuando. Isso daí também é um princípio, isso é algo generoso. Então ela nasce, ela cresce, dá fruto para o outro, não é nada para ela. Olha que princípio bonito. Fala, poxa, algo simples, mas tem algo poderoso aí também. Amém? Então a árvore ela cresce e o intuito dela é dar frutos, é abençoar, é ser generoso. Amém? Porém, existem pessoas e elas não gostam, né, até de comer fruta. Ou se pudesse, nem fruta teria. Não tem pessoas assim que adoram comer besteira? Quem aqui não gosta de comer besteira? Agora imagine se não tivesse esses frutos, seja de laranja, de abacaxi, ou o que quer que seja. Tem pessoa que até ia gostar. Ia por quê? Porque a pessoa adora comer besteira, né? Potinho de Nutella lá. Quem é que não gosta de fazer? De pegar aquele potinho, colocar a colherzinha lá e ficar lá comendo. Se isso acontecesse, se tivesse fruta nenhuma, tem pessoas que iam falar, não, beleza, só vou comer Nutella. Mas isso para a sua saúde também não é bom. Tem alguns que é leite em pó também, né? Tem alguns irmãos aí que adoram comer leite em pó. Enche a colher lá e tchuf na boca. Às vezes até engasga, né? De tanto leite em pó que coloca na boca. Mas preste atenção nisso, irmãos. Outra coisa que é muito importante. O seu testemunho de boas obras vai servir de exemplo para as outras pessoas. Então o seu testemunho de generosidade vai ser um exemplo para as outras pessoas. Por quê? Porque quando nós ofertamos, quando nós ensinamos os outros, né? Um exemplo, tem como eu chegar nas minhas filhas, tenho 2 filhas. Filha come comida, come cebola, isso daqui é bom, come lá. E olha meu prato lá, só tem arroz, feijão e carne. Eu adoro comer carne, né? Quem é que não gosta? Glória a Deus que não é pecado. Mas tem como eu falar para minha filha, come cebola, come isso e aquilo e eu não comer?
Agora, tem como a gente falar de generosidade, falar do amor de Deus e não ser generoso? Não é estranho isso daí? Então, como eu vou ensinar minhas filhas a comer uma verdura, a comer um legume se eu não estou comendo? Assim é a generosidade. Como eu vou ensinar alguém a ser generoso se eu não pratico generosidade? Apesar que tem alguns irmãos que, quando come lá, vive tirando a cebola do arroz, né? Quem que faz isso? Eu não faço. Fala Deus. Amém? Vocês entendem isso? Por quê? Porque o nosso filho, né, o exemplo é a prática. Então temos algo que temos que praticar. Se eu e você não praticar generosidade, nada vai acontecer. Porque se eu e você não praticar, ou seja, não plantar isso daí, igual a sementinha lá que eu falei, nada vai acontecer. Por quê? Porque as pessoas têm base em exemplos. Igual eu falei das minhas filhas, elas vão seguir o meu exemplo, o exemplo da minha esposa. Então não adianta eu pedir para ela comer uma coisa e eu não comer. Ela não vai comer, não tem jeito. Ela vai chorar, espernear, não vai querer comer. Porém, existem pais aí que ainda ensinam os filhos, infelizmente, a ser mesquinho. Por quê? Dá o lanchinho para ele, vai para a escola, filho, não dá para ninguém, guarda, come lá no cantinho, né? Quantos pais, eu já vi muitos pais fazer isso. E isso não é bom. Por quê? Esse princípio é um princípio mundano, né? Filho, pega lá só para você, guarda para você e come tudo, não é isso. O que nós temos que ensinar para os nossos filhos é compartilhar, é abençoar, é ser generoso. Porque isso é um princípio espiritual, isso vem de Deus. O padrão do mundo como que é? De repente, quem é aqui que não passa aquele cara lá pedindo roupa às vezes? Do nada bate um cara lá no seu portão, ô fulano, tô precisando de roupa aqui, é para uma ONG, é para não sei o que, não sei o que. Aí, eu já fiz isso, eu confesso. Aí você pega lá, aí você olha a roupa boa que você tem, você olha, aí você pega aquela que você não quer, que você não gosta de usar, que não presta para você, ou seja, se não presta para você, não é bom para você, não é bom para o outro. Aí você acha que está sendo generoso, mas você está enrustido, na verdade você não está. Aí você pega lá o que não serve para você, o que não presta, e dá. E você vai dar e acha que está fazendo seu papel de generosidade. E não está. Uma vez eu aprendi isso daí na prática. Por quê? As meninas inventaram de fazer um bazar lá. Minha sobrinha, minha cunhada, a minha esposa, nossa, a gente tem bastante coisa aqui, você tem umas camisas aqui que você pode dar. Eu falei, separa lá as que eu não estou usando e dá. E para Deus me ensinar isso daí na prática, doeu muito, mas a minha esposa pegou a camisa que eu mais gosto. Quando eu cheguei lá, que eu olhei aquele varal, né, tava lá a minha camiseta que eu gosto, camisa que eu mais gosto. Olha como Deus ensina a gente. Eu olhei aquilo, eu falei, misericórdia, a gente tem que dar, ser generoso, mas aquela camisa não. Mas eu não peguei. Aí Deus falou no meu coração, falou, e cadê a sua generosidade então? Você quer dar o que sobra para você? O que não te faz falta, você realmente quer ser generoso, você realmente quer abençoar. Aí eu deixei lá. Mas olha como Deus ensina a gente na prática. Quando eu olhei aquilo, eu confesso para vocês, irmãos, eu falei, misericórdia, Deus. Generosidade, às vezes a gente fala, mas a gente não quer aplicar. Às vezes nós queremos ser generoso com o dinheiro dos outros. Às vezes alguém tem lá, o cara deu uma oferta lá, abençoou a igreja. Não, o cara podia ter feito outra coisa. É muito fácil aí você querer ser generoso com o dinheiro dos outros, com a oferta e a generosidade do que o outro está fazendo. Porque a gente sempre vai querer direcionar para outra coisa. Não, se ele fizesse assim, aplicasse dessa forma, abençoasse assim, ia ser melhor. Não, nós temos que ser generoso, abençoador com os seus recursos, com aquilo que Deus deu para você. Amém? Talvez você pode estar achando isso um pouco pesado, mas isso é um ensinamento. Igual eu falei, primeiro isso serve para mim. Então primeiro eu aplico isso na minha vida. Amém? Porque isso é um princípio bíblico. Deuteronômio 15:10 diz assim: dele generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho, em tudo que você fizer. Ou seja, não pode ter relutância no coração. E quando eu falei para minha esposa daquela de dar e abençoar as roupas lá, quando eu olhei aquilo que eu mais gostava, isso daí foi um teste de Deus que eu aprendi na prática. Eu tive o que? Essa relutância no coração que a Bíblia fala. Mas glória a Deus que eu venci. Eu não fui como Judas não. Eu deixei lá, falei amém, glória a Deus. E é engraçado que aquilo foi, abençoou outras vidas. Serviu de recurso, eu não lembro para que foi que elas fizeram. Para pagar o curso de CTL, olha que bênção.
E serviu para pagar o curso de CTL, elas fizeram lá. Eu falei, glória a Deus. E depois disso daí, Deus me abençoou. Deus me deu o recurso, eu comprei um monte de camisa. Um monte de camisa, olha que bom. Mas quando pegaram a camiseta que eu gostava, eu falei, meu Deus, essa não. E Deus pegou aquela. Deus usou a esposa foi lá e pegou logo aquela. Eu falei, glória a Deus, eu aprendi. Mas a Bíblia fala o quê? Que a sua mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Por quê? Porque você tem que fazer isso para Deus. Você tem que fazer o seu melhor para Deus. Amém? Mateus 25, 14, fala ali sobre a parábola dos talentos. Que Deus deu uns 5 talentos, a outros 2, a outros 1. E cada um aplicou ali de uma forma, né? Depois de muito tempo, daqueles servos voltou e acertou as contas. E o que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse, ó Senhor, me confiou 5 talentos e eu trouxe e multipliquei isso. Porém que teve um que fez errado, ou seja, ele reteve isso daí. Porém para os que teve sucesso, o que Jesus falou? Ou seja, os que aplicaram de maneira correta, Jesus falou assim, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu te porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Ou seja, tinha um princípio ali. Então esses talentos foram entregues, não foram à toa. E tinha um teste embutido ali. Amém? Vamos ser testados. Lembra que eu falei um pouquinho lá atrás? Quando a Bíblia fala, irmãos, não se enganem. Quando a Bíblia cita e fala sobre dízimos e ofertas, a Bíblia, na verdade, Jesus queria nos ensinar, ou seja, queria que eu e você fôssemos abençoados. Ou seja, tudo que a gente oferta, o que a gente abençoa, volta para nós mesmos. Então tudo que a gente dá e abençoa na igreja, essa cadeira que você está sentado, ela é boa? Está ali, confortável, né? Amém? Água, luz, esse telão, tudo aquilo que você está vendo, isso não é bom? É muito bom. Mas por trás disso, existem pessoas generosas que abençoam a obra de Deus e através disso você é abençoado. Poxa, mas o generoso sou eu, glória a Deus. Então você viu que você abençoa, você é generoso e isso volta para você. Então é para você mesmo. Essa generosidade na verdade é para você. Não se engane, poxa, não, mas eu estou abençoando, é para igreja, para o pastor, nada disso. O que você abençoa, o que você entrega para a obra de Deus é para você mesmo. Você entende isso? Lucas 6,38 diz assim: dele será dado uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usado para medir vocês. Irmãos, a filosofia do mundo, para o mundo, as pessoas mais importantes é aquelas que são servidas, ou seja, as que têm mais servos, mais pessoas para servi-las. Isso é filosofia do mundo. Mas eu quero te ensinar o outro lado, a filosofia de Deus. Porque para Deus, as pessoas mais importantes são aquelas que servem, ou seja, aquela que abençoa a muitos. Então, diferente da filosofia do mundo. Então, a filosofia do mundo é que as pessoas importantes são aquelas que são mais servidas, ou seja, que têm mais servos, as que são mais bem de recursos. E a filosofia de Deus são aquelas pessoas importantes, são aquelas que são mais servas, que mais abençoam. Amém? Então isso nos ensina o quê? Que temos que ser abençoadores. Temos que servir e servir a muitos. Amém? Não é somente a um não. Temos que servir muita gente. Olha aí para o seu lado, olha quanta gente tem para você servir. Olha quanta gente tem para você abençoar. Olha aí para o seu lado. Talvez você não sabe, não conhece a história dessa pessoa, o que ela está passando, como que ela está de recurso. Mas hoje você tem a oportunidade de abençoar ele. Amém? Então se Deus falar com você no seu coração, você pode abençoar o seu irmão. Não fica acanhado não, deixa Deus te usar. Amém? Por que isso? Porque nós temos que ser livres de expectativas. Ou seja, temos que dar e abençoar com amor. Independente se a pessoa te retribua esse amor ou não, nós não temos que ser abençoadores com a expectativa de ter esse retorno da pessoa. Então você pode abençoar essa pessoa te amando, te abençoando ou não. Porque isso é um princípio. Ser generoso não tem a ver que se a pessoa também te abençoa e você devolve. Tem a ver com o que você está plantando. Você está sendo generoso. Amém? Só que não seja generoso esperando algo em troca. Não é moeda de troca.
Amém? Porque Jesus aplicou essa generosidade. Então, quando Deus colocar um recurso na sua mão, algo para você, primeiro ore a Deus. Não pega e sai fazendo o que tem para fazer, não. Deus, tem alguém para eu abençoar? O que a obra de Deus está precisando? Tem alguém lá da minha cela, da minha igreja que eu preciso abençoar? Então é algo que você tem que orar e colocar diante de Deus. Amém? Salmo 126, 5 e 6 fala assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com os cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus peixes. O que você entende desse texto bíblico de Salmo? Deus nos ensina aí uma coisa muito importante, que não devemos desanimar em plantar, ou seja, sempre temos que plantar. Por quê? E plantar aquilo que é correto. Jesus é mesmo, ou seja, nós devemos sempre plantar, não devemos desanimar de plantar. Por quê? Porque isso diante de Deus é justo. Ou seja, não devemos querer esse retorno de forma imediata, ou seja, como o gênio da lâmpada, como eu citei lá atrás. Então a gente tem que plantar, continuar plantando, ser justo, mesmo que não vemos a colheita desses frutos de forma imediata, ou no momento em que achamos que temos que colher. Mas saiba que Deus é justo e um dia vamos colher isso daí. Deus um dia vai te dar o retorno disso daí. Pois Deus é muito justo. O nosso papel é plantar as boas sementes. Então isso é muito poderoso. Então, independente da situação, da condição, você deve plantar. Tenha uma vida de plantar, de ser generoso. Pratique a generosidade. Não espere, não, o dia que eu ficar rico eu vou plantar. Não, é agora. Você pode plantar agora. Pode começar a aplicar isso hoje. Quando eu e você aprender mais sobre isso, viver mais, compartilhar mais isso daí, você não tem ideia de como essa obra vai crescer. Como realmente nós vamos ser relevantes nessa cidade. Acredito que cada irmão aqui já comentou, já falou: poxa, ainda não fazemos isso ou aquilo, ou essa obra social, fazemos uma obra social, entregamos cesta básica, mas ainda precisa isso e isso fazer, porque pessoas na cidade precisam. Realmente, para nós chegar a esse nível de relevância dentro da cidade, precisamos plantar a generosidade. Então a gente vai precisar plantar isso. Quando a gente começar a plantar isso, aí sim, vamos avançar, vamos ser relevantes, vamos fazer toda a obra social que existir nesse planeta Terra, a gente vai fazer. Tudo que você vê lá, pô, isso aqui é bom, é de Deus, é bonito, vamos abençoar. Pô, isso aqui é bom, vai abençoar alguém, vamos fazer. Eu não tenho dúvida nenhuma de você chegar para o nosso pastor: pastor, eu estou com essa ideia, vamos abençoar alguém? Vamos fazer isso, pastor? Vamos, mas precisa de recursos, precisa de homens e mulheres generosos. Amém? Não é mágica não, é um princípio. Amém? E eu e você temos que aplicar. Entenda uma coisa, olha que interessante. Quem tem filho aqui que gosta lá de jogar bola ou já jogou bola? Tem uns que são bons, outros mais ou menos, né? Eu era mais ou menos, mais para ruim que bom. Qual o pai aqui, você já viu alguma vez um pai, o filho está jogando e o pai está lá na arquibancada, e o filho está lá, fez o gol, e o pai fica lá gritando: quem ensinou fui eu que fiz, eu faço melhor, sai daí. Você nunca vai ver um pai fazendo isso daí. Sabe por quê? Porque todo o sucesso que o filho tem, tudo aquilo que o filho faz, que ele tem sucesso, aquilo reflete na família, aquilo reflete no pai. Já parou para pensar nisso? Então o que o filho fazer, que o filho fizer gol, que ele tiver sucesso, vai refletir no pai dele. Então quando você plantar generosidade, quando você ajudar as pessoas, quando você prosperar, quando a obra de Deus prosperar mais, aquilo vai refletir em Deus, porque é Deus, é a obra de Deus. Amém? Quantos podem dar um glória a Deus nisso? Então seja generoso. Às vezes, irmãos, ao nosso lado humano, tendenciamos a reclamar. Isso é algo muito ruim. Às vezes, Deus, ainda não tenho isso, não tenho aquilo, e a gente dá aquela famosa reclamadinha, não é assim? Quem que não faz isso? Fala a Deus. Às vezes nos pegamos fazendo isso. Só que esquecemos de que muitos princípios não estamos aplicando, não estamos plantando.
Somente queremos o gênio da lâmpada. Olha lá o gênio da lâmpada aparecendo de novo. Então a gente quer logo, a gente reclama porque ainda não teve, mas a gente não plantou. Ou seja, a gente não foi generoso. A gente não aplicou o princípio de generosidade. Lembra que você vai colher? Lembra que é algo que você vai plantar, uma semente? Então é por isso que você talvez ainda não colheu. Então fica aí uma observação. Ou seja, aprenda a ser feliz com o que você tem. Aquilo que Deus já deu para você, seja feliz. Dá um glória a Deus. Deus pode te dar mais? Pode te dar mais. Seja generoso. Amém? Recompensas de dar, de ser generoso, de ser abençoador. Olha que princípio legal. Podemos ser a resposta de oração de alguém. Ou seja, você pode ser aquela pessoa supridora. Talvez alguém está orando lá. Deus, eu preciso disso, desse recurso. E você é o generoso e você chega lá e abençoa alguém. Então você se tornou resposta de oração de alguém. Olha que poderoso. Olha como Deus pode te usar. Através da generosidade. Lá em Coríntios 2, apóstolo Paulo, ele nos ensina, ele fala um pouco sobre oferta e generosidade, né? Eu vou ler esse texto rapidamente. Semeando com generosidade, lembre-se que aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um conforme determinou em seu coração. Você viu que isso é algo pessoal? Então, o que você determinou, aquilo que você plantar, você vai colher. Se foi pouco, é pouco, se é muito, é muito. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para fazer o que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, em tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito. Dê os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supra a semente ao que semeia o pão e que come também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os outros frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, ou seja, Deus vai te abençoar de várias maneiras, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Então, não existe momento. Por nosso intermédio, sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Ou seja, você generoso, você ser generoso, você está tendo um ato de graças a Deus. Olha que forte, olha que princípio. Quantos entendem isso? Mateus 6,21 diz assim: pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Irmãos, existem 3 fatores para detectar na sua vida que nós podemos, que eu e você podemos detectar isso. Detectar o quê? Onde está o seu coração? Basicamente é o quê? Onde você aplicar o seu tempo, o seu dinheiro e a sua energia, aí vai estar o seu coração. Por quê? Vou detalhar um pouco mais para você. Se o seu coração, a sua energia, o seu dinheiro estiver na prostituição, ali vai estar o seu coração. Se a sua energia, o seu dinheiro e o seu tempo, o seu dinheiro, a sua energia estiver em coisas fúteis, ali vai estar o seu coração. Se o seu tempo, o seu dinheiro, a sua energia estiver nas coisas de Deus, na obra de Deus, ali também vai estar o seu coração. Você entende isso? Então, onde você aplica o seu tempo, o seu dinheiro e a sua energia, é lá que vai estar o seu coração. É onde você vai investir. Então faça você uma autoavaliação de em quem, onde ou como você está investindo o seu tempo, o seu dinheiro e a sua energia. Amém? Quantos estão compreendendo? Eu estou muito rápido. Amém? Entendam, irmãos. Igual eu falei, primeiro esse princípio ele serve para mim. Primeiro eu aplico na minha vida. Isso serve muito para mim. Essa palavra falou muito comigo e eu tenho aprendido muito. Se eu e você aprender e aplicar esse princípio de generosidade, essa cidade, ela é pequena para a obra que Deus tem para fazer aqui. Você entende isso? Essa cidade fica pequena. Temos sim projetos de mudar de prédio, de ir para um lugar maior,
com mais recursos, estrutura? Temos sim. Deus vai fazer? Vai, porque Deus é bom. Deus é bom, é por isso que Ele vai fazer, porque essa obra é de Deus. Ele vai fazer. Mas para que isso aconteça, os generosos precisam aparecer. Os generosos precisam plantar a semente. Os generosos precisam aplicar esse princípio bíblico. Amém? Mateus 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Isso aqui é muito sério. Muitas pessoas ainda não entendem isso daqui. Por quê? A Bíblia nesse texto fala sobre Mamon, ou seja, fala sobre riquezas. Porque hoje, se a gente for ver, o que mais pega no mundo é sobre riquezas. Você é medido pelo que você tem, não é pelo seu caráter, pelo seu coração. Não é assim? Que o mundo olha para você e mede você. Se você chega, sei lá, numa empresa, dentro de um banco, vou dar um exemplo. Chega lá de chinelo, com a roupa suja do trabalho, imagina que você está lá pintando a tua casa, borrou toda a roupa de tinta, você entra lá, eles vão te tratar de uma maneira. Não é assim? Vai fazer você pegar fila, vai deixar todo aquele transtorno lá para você. Agora, quando entra lá você, todo bem vestido, já no cabelo, terno e gravata, falando bem, né? Todo pomposo lá. Vão te dar a melhor cadeira, poxa, o senhor é cliente exclusivo, vem aqui, você nem pega a fila. Não é assim? Por quê? Porque é um princípio mundano. Ele olha e vê aquilo que você tem. A generosidade de Deus fala que você tem que servir mais, abençoar mais, dar mais. Olha que diferente. Então seja diferente do princípio do mundo. Quando a Bíblia fala sobre Mamon, ou seja, ela faz uma avaliação, para que eu e você façamos uma avaliação de onde está o nosso coração. Não tem jeito, irmãos. Onde tiver o seu coração, é onde você vai ter tendência, é onde você vai investir. Amém? Você entende isso? A Bíblia deixa bem claro que não dá para servir a dois senhores. Você vai servir um e desagradar o outro. E o nosso Deus é um Deus que Ele ama, e Ele não divide você com ninguém. Você é de Deus, você é de Deus. Se você não é, você não é. Amém? Quantos estão entendendo? Então, para ser uma igreja relevante nessa cidade, precisamos aprender e aplicar esse princípio espiritual. Eu sei que quando a gente fala sobre generosidade, quando fala de dízimo e oferta até mesmo em dinheiro, a gente fica meio com o pé atrás, né? Por quê? Porque a gente lembra e se baseia nisso. Fala, não, eu não sei para onde vai o valor, não sei para quem vai abençoar. Não pensa assim. Isso é entre você e Deus. Você vai fazer para Deus. Onde o valor vai ser aplicado, se for na obra de Deus, vai ser para a obra de Deus. Glória a Deus. Se for em outro lugar, a gente não sabe, infelizmente. Mas queira investir no projeto de Deus, queira investir na obra de Deus. Mais uma vez, se eu e você estamos aqui, é porque existem pessoas generosas com essa obra. Amém? Outro princípio. Deus começou a falar muito forte comigo desde o dia que veio aqui o pastor José Maria. Eu não sei quem estava aqui, não sei quantos escutaram, ouviram a ministração dele, e foi algo ali poderoso. Ele falou sobre duas coisas ali, sobre oferta de semeadura e de gratidão. Isso é um princípio. Se você olhar essas igrejas que já estão aplicando isso daí, depois segue lá, te dou até os nomes das igrejas que começaram a aplicar esse princípio de generosidade, como elas estão crescendo, como elas estão sendo relevantes nas cidades. Algumas abrindo escolas, outras com projeto social, ajudando o pobre, levando, você não tem ideia de como essas igrejas têm recurso para abençoar as pessoas. E isso desde quando José Maria trouxe essa ministração aqui, quando ele pregou isso, eu comecei a avaliar isso, comecei a pesquisar, falei, poxa, é verdade. Aí eu corro lá, busquei na Bíblia, falei, nossa, tem um princípio bíblico muito forte aí, que às vezes nós não aplicamos. Agora, se a partir de hoje essa igreja entender isso, entender essa palavra, começar a aplicar isso, não tem limites. Eu não sei onde vai chegar isso, porque a obra de Deus ela é infinita. Amém? Por que a obra de Deus é infinita? Ela começa aqui e vai para a eternidade, ou seja, então ela não acaba. Então a obra de Deus ela é infinita, ela não termina. Amém?
Eu não sei como você recebeu essa palavra. Eu não sei como Deus falou aí ao seu coração. Não sei se você achou essa palavra um pouco dura, mas ela primeiro é para mim. Eu tomei isso para mim e é algo que eu comecei a adotar, aplicar isso ainda mais. O estilo de vida de abençoar, de ser generoso com a igreja, com a obra de Deus, com pessoas. Então a partir do momento que eu e você aplicar mais isso, essa obra vai crescer mais, vai romper mais. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé nessa hora. Baseado em todo esse princípio, tudo aquilo que foi passado aqui. Se Deus falou aí ao seu coração, se você realmente intenciona, você quer viver uma vida de abençoador, de ser generoso com a obra de Deus, com pessoas, com alguém. Se você quer começar a aplicar isso na sua vida, eu gostaria de te dar a oportunidade de, assim como o pastor José Maria veio, ele aplicou, ele nos ensinou isso sobre a sua oferta de semeadura, oferta de gratidão. Se você ainda não começou, não colocou em prática isso, você tem a oportunidade, eu gostaria de te dar a oportunidade hoje para que você aplicasse isso na sua vida. Eu gostaria de orar por você e pedir para que você viesse até aqui na frente. Então, se você ainda não aplica esse princípio, ou quer aplicar mais, quer aprender mais, ser mais generoso, mais abençoador, abençoar pessoas, eu gostaria que você viesse aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu gostaria de renovar essa aliança. Feche os teus olhos. Não fique com vergonha não. Feche os teus olhos. Se você tem isso no seu coração, o princípio de ser abençoador de pessoas, da obra de Deus, vem até aqui, eu gostaria de orar por você. Não olhe para o lado, feche os olhos. Não fique incomodado com isso. Entenda que isso é muito poderoso. Existe um princípio bíblico espiritual forte e poderoso. Se você quer ser como um desses, assim como Deus falou comigo, assim como eu já sou um desses, se você também quer ser, vem até aqui, renove a sua aliança, renove isso com Deus, coloque isso diante de Deus, fala: Deus, eu quero a partir de hoje aplicar esse princípio espiritual, o princípio de amar, o princípio de cuidar, o princípio de ser generoso, para que através de mim, da minha generosidade, essa obra cresça, alcance mais vidas, as pessoas que estão lá fora precisando ser alcançadas, para que as células tenham recurso, estrutura, se acheguem a mais pessoas. Se você tem esse desejo, deixa Deus falar com você. Vem e enche esse lugar. Espírito Santo de Deus, Pai, colocamos, Senhor amado, Pai, esse princípio, Pai, e aplicamos isso para a igreja, Senhor. Cada um que entendeu essa palavra, cada um que abriu o coração, que entendeu sobre o princípio da generosidade, que precisamos plantar, independente de recurso, independente de condição. Assim como pessoas já nos abençoou, como já nos abençoaram, queremos compartilhar e plantar isso na vida de pessoas, queremos compartilhar isso nessa cidade, queremos ser abençoadores da obra de Deus, Senhor. Coloca isso em nós, renova, Deus, essa aliança em nós, Espírito Santo de Deus.